Boa tarde a todos. Deus abençoe a sua vida. Como é que está indo até agora? Estão animados? Expectativa aí do que vem ainda? Então, quando eu vou a seminários assim, vai chegando uma hora que eu vou ficando inquieto e eu quero sair correndo e começar a fazer as coisas, não é? Assim, chega, já ouvi o que eu tinha que ouvir e eu quero agora é botar em prática. Talvez você já tenha dado um telefonema lá para a sua igreja. Uns de outros DNA fizeram isso. Cancela a pregação amanhã do fulano, que quem vai pregar sou eu. Avisa para os líderes de ministério que acabou. Agora não é assim mais. A gente fica na pilha, né? Mas aqui a minha função é jogar um balde de água fria em vocês. É esfriar os ânimos. E eu queria falar então sobre o que nós devemos fazer primeiro. Você pensa aí, eu já sei o que eu vou fazer primeiro. Esquece. Isso aí que você pensou não é o que você tem que fazer. Primeira coisa, reflexão pessoal. Avacalhei, né? Quem aqui gosta de ficar refletindo, meditando? Tem algum asiático aqui? Descendente de japonês? Não tem, né? Acho que não. Se nós somos ocidentais, o que nós queremos é ação, nós queremos fazer, não é isso? Queremos agir, botar para quebrar, resolver. E a minha função aqui é acalmá-los, esfriar esses ânimos. Primeira coisa que nós precisamos fazer é refletir. Refletir sobre tudo que vocês ouviram aqui. Refletir sobre a realidade da igreja de vocês. E avaliarem o que precisa mudar, como mudar, para onde ir. Liderança é levar pessoas de um ponto A para um ponto B. E a gente diz, nós não podemos mais ficar no ponto A. Por quê? Você precisa saber as respostas. E depois você tem que dizer para onde ir. Aonde é o ponto B? O que fazer no ponto B? Como chegar lá? Então a primeira coisa é pensar. Primeira coisa é avaliar, é refletir. Primeiro, não pode ser artificialismo. Olha que ideia genial que esse rapaz teve. Juntou umas estruturas aí de bicicleta e foi montando algo que não dá nem para imaginar o que é. Moldes de papelão, toda uma estrutura de amarração. Olha o modelo. Ele sonha em ter um Porsche. Então ele está moldando um Porsche para ele. Olha que lindo. Sempre de olho no modelo, ele vai conformando o seu protótipo aí de acordo com o modelo. Até faróis verdadeiros da Porsche ele comprou e instalou. Pronto, hora do teste. Volta para a garagem, começa então um fechamento. Parece que é um fita isolante, um durex, alguma coisa que ele vai moldando o seu carro e agora pintura. E finalmente, o carro dos seus sonhos está pronto para ir para a pista de testes. Lembre-se que ele está pedalando, hein? Não tem motor não. Olha lá, no meio dos carros, no trânsito. Olha que beleza. Olha quando ele vira a roda, olha. Olha que linda a rodinha lá da bicicleta. Então, ele alcançou o sonho dele. Eu tenho um Porsche. É verdade? Não. Então, muitas vezes, nós gostamos, sonhamos com coisas, e talvez você esteja aqui empolgado com a ideia de ter a sua igreja, uma igreja em células. E aí você olha, então já entendi. Aqueles pequenos grupos que a gente tem lá, é só mudar o nome. Mudei o nome. Os auxiliares, os pastores e tal, nós vamos chamar de pastor de rede. Olha aí. E a nossa escola bíblica, a gente muda a placa, põe lá, escola de líderes. E aí alguém vai perguntar, e aí, quantas células você tem? Aí eu sei, células? Não, claro, células, eu sei. Eu tenho 20 células. Na verdade, não são células. São grupos de comunhão que você sempre teve a vida inteira. E aí a sua escola de líderes? Sim, claro. Você está pensando, sua escola bíblica dominical está lá, firme e forte.
E de repente você tem uma igreja em células, como esse carro Porsche aí. Não anda na velocidade, não tem o conforto, tem a aparência, mas não tem os resultados. Por quê? Porque não é real. Então a primeira coisa que você precisa é descobrir motivações corretas para fazer uma transição da sua igreja. Primeiro, não pode ser artificial. Não pode ser artificial. Não pode ser por imitação. Às vezes você veio com um colega da sua cidade, e o colega da sua cidade, eu já estou resolvido, eu vou fazer esse negócio. E você pensa, nossa, mas se ele começa, nossa igreja é do mesmo tamanho, daqui a pouco ele dispara ou não, eu também vou. Eu também estou junto. Não é? Ou está todo mundo transicionando, eu também vou. Não pode ser por conveniência, nem modismo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter uma convicção. Precisamos ter uma convicção de que esse é o chamado de Deus para a minha igreja, para o meu pastorado. Então você precisa parar para refletir. O que nós sugerimos é que você pegue esse material que você recebeu, que você pegue esse material e prepare, e medite, e leia, mas principalmente, busque a Deus. Você precisa buscar a Deus. Retire-se. Tire 3 dias durante a semana. Vá para um sítio. Vá para uma casa afastada, sem celular, sem computador, sem nada. Só você e Deus. Busque a Deus. Deus, é essa visão que o Senhor tem para a nossa igreja? É isso que eu devo fazer? E uma vez que você tenha decidido, você sinta essa convicção de Deus, então aí é a hora de caminhar. O pastor Paulo, que vocês conheceram aqui, ele teve essa convicção da parte de Deus, e ele então começou o processo e enfrentou toda sorte de oposição dos membros da igreja, inclusive deste que vos fala. Eu não achei graça nenhuma nesse papo de células. Eu era líder de ministério de adolescentes na época, e o ministério ia muito bem, estava ótimo, e aí vem o pastor Paulo com esse papo de células, que eu não entendia nada, não tinha a menor ideia de como faria, de como funcionaria, e algo que estava indo tão bem, para que mudar? Em time que está ganhando, não se mexe, não é isso? Não é. Em time que está ganhando, quando se mexe, ele fica melhor ainda. Mas o pastor Paulo enfrentou toda essa resistência, por quê? Porque ele tinha uma convicção no coração dele. Ele tinha uma convicção de que era isso que Deus queria que ele fizesse. E por causa dessa convicção, durante anos, ele batalhou, primeiramente sozinho, um a um, foram sendo acrescentados a sua equipe de apoio à transição. Em algum tempo eu me tornei um apoiador e a visão foi crescendo até tomar toda a igreja. Mas eu tenho a certeza absoluta que só foi possível porque ele tinha uma convicção dada por Deus. Não foi convencido por homem nenhum, não ficou babando em cima de igreja nenhuma, mas ele entendeu que esse era o chamado de Deus para a Igreja Batista Central. Vocês entendem a importância disso? Só depois disso é que você pode dar os passos. Então, o primeiro passo é estudar o assunto. Você precisa estudar o assunto. Não adianta querer falar de algo que você não conhece. Não adianta querer pregar e dizer para as pessoas o que fazer se você mesmo não sabe o que fazer. Então, a primeira coisa é estudar o assunto. Nós recomendamos alguns livros que nós consideramos essenciais. Não precisa copiar, porque isso está no material que vocês vão receber. Esses 3 livros são livros-chave para vocês entenderem a visão celular. O primeiro deles, Igreja em Célula, é de uma igreja batista tradicional que transicionou para o modelo celular. Uma igreja que tinha, se não me engano, 3 mil membros na época, tinha mais de 100 missionários espalhados pelo mundo, uma igreja vencedora, uma igreja admirável. E Deus falou com um pastor, com Larry Stockstill, eu quero
que você mude. Eu preciso que você altere o seu curso. Eu preciso que essa igreja mude. E ele brigou com Deus. E essa igreja em células, então, conta a história desse pastor lutando com Deus e finalmente perdendo, porque a gente sempre perde, e transicionando a sua igreja. E hoje é uma igreja extraordinária. 7.000 jovens envolvidos na igreja, não sei quantas milhares de células, e plantando igrejas em todo o mundo em cima de uma visão de multiplicação. Eles se espalharam pelo mundo, ajudando igrejas locais a multiplicarem, a plantarem igrejas. Adivinha quantas igrejas eles ajudaram a plantar num espaço de 10 anos? Alguém me dá uma ideia? 10 anos eles plantaram quantas igrejas? 500 igrejas, quem dá mais? Quanto? 1.000 igrejas. 1.000 igrejas em 10 anos, quem dá mais? 5.000 igrejas, quem dá mais? 10.000 igrejas, quem dá mais? 19.500 e tantas igrejas em 10 anos. Já imaginou? Olha o poder de uma visão. Eles ajudando igrejas a se multiplicarem. E cada igreja que era aberta, que era plantada, tinha um desafio de se multiplicar. E nesse prazo de 10 anos, dessas quase 20.000 igrejas, 10.000 se multiplicaram em outras. Isso dá um total de praticamente 30.000 igrejas plantadas. Aí eu pergunto para vocês, eles estavam bem demais antes, não estavam? Estavam, mas agora estão muito melhor, não é? Então vocês precisam conhecer igrejas, precisam ler livros, precisam passear pelo mundo. Vocês vieram aqui, Igreja Batista Central. Nós recomendamos 2 outras igrejas, Goiânia, em Belo Horizonte, nas principais capitais do país, tem uma videira, uma visão extraordinária de conquista, impressionante, você precisa lá ver. Em Santarém, em Fortaleza, Igreja da Paz, do pastor Abe Uber. E pode ir mais longe, Elim, El Salvador, pode ir lá na Coreia, pode ir por todo canto e descobrir, pesquisar e visitar e sentir a paixão do que é uma igreja em células. Amém? O que mais? Podemos também e precisamos fazer seminários, participar de conferências, relacionar com pessoas que estão vivendo o mesmo processo de transição. Não é algo que se faz sozinho. Precisamos nos envolver. Precisamos participar desse movimento. Não é uma ideia da Igreja Batista Central, não fomos nós que inventamos isso. Isso não é ideia de um ou outro, é um mover de Deus para a igreja nos últimos tempos, no fim dos tempos. Nós cremos que nós estamos diante da maior colheita da história, porque os tempos estão contados. Você crê nisso? Precisamos nos preparar para fazer a maior colheita. E depois? Então vamos dizer, você se preparou, você leu, você estudou, você fez um seminário, visitou igrejas, foi à célula, visitou uma célula. Tem um pastor que eu estou ajudando e tem um tempão já que nós estamos trabalhando. E eu dei um dever para ele, você precisa visitar uma célula. Depois que ele fez uma visita à célula, a compreensão dele mudou completamente. Ele virou para mim e falou assim, eu entendi. Pô, tem sei quantos meses que eu estou te falando, e agora que você visita uma célula que você entendeu, dá raiva, não dá? Assim, será que eu sou tão ruim de serviço assim que eu não consegui explicar? Mas a verdade é que não tem nada que se compara a experimentar, não é? Você vai adquirindo conhecimento, e de repente você vai e visita, e aí você vê, você sente, você vibra. Isso é uma célula, eu quero isso para mim. Então precisa. Mas vamos dizer então que você já fez o processo. Em quanto tempo você consegue fazer esse processo? Até sexta-feira que vem eu já estou pronto. Não dá, né? Quanto tempo que você vai precisar? Nós sugerimos um período aí de uns 3 meses. Um período de 3 meses de preparo, 3 meses de
estudo, meditação, busca de Deus, para você deflagrar o processo na sua igreja. Deu para esfriar os ânimos aí? Um dos maiores problemas que nós temos hoje quando a gente fala de célula são os traumas do começo dos anos 2000. Quando houve um movimento de mudança de células através do G12, e hoje fala de célula, muita gente arrepia. Mas por que deu tudo errado? Porque foi feito sem critério, foi feito goela abaixo, na obrigação, na divisão de igrejas, pessoas machucadas, feridas. Faltou sabedoria. Houve muito controle, domínio, um caos. E o que nós experimentamos não foi nada disso. O que nós experimentamos foi tranquilidade, foi paz. Foi um tempo de transformação de uma igreja que era boa e ficou muito melhor. Então você também precisa ter calma, precisa ter paz no processo, precisa se preparar, precisa estar certo do que fazer. Ok? Então vamos lá. Depois que você se preparou, o que fazer? Aí sim, aí podemos começar. Uhul, vou abrir as primeiras células, yes! Não. Vamos lá então? O que fazer? Nós damos aqui a indicação de 5 passos, 5 etapas para você fazer a transição da sua igreja. E antes de entrar na primeira, eu queria falar sobre 2 realidades. A realidade de uma igreja histórica, uma igreja tradicional, uma igreja preparada para ficar no mesmo lugar. Você já conhece a história do Titanic, não é? O Titanic foi derrubado por uma tempestade, não, por um iceberg parado. Se você estivesse numa lanchinha, você teria trombado no iceberg? Você simplesmente virava e acabou. Mas o Titanic era tão grande que não conseguiu. E virou tudo, inversão de motores e tal. São as igrejas antigas. Igrejas preparadas, estruturadas para não mudar. Você conhece uma igreja assim? Muitas, né? Quem identifica a sua igreja como uma igreja antiga, histórica, sólida, imutável ao longo dos anos? Deixa eu ver. Vamos lá, gente, coragem, levanta a mão aí. O outro tipo de igreja são as igrejas novas. Igrejas pequenas, fáceis de mudar. Você dá um estalo assim, todo mundo já está dentro, vamos mudar, vamos reunir, vamos fazer isso diferente, acaba com essa estrutura, começa outra. Se você tem uma igreja assim, dá um glória a Deus, viu, meu irmão? Porque, olha, muita gente. Que bom, é muito mais simples assim. Hoje nós estamos no nosso 12º ano de movimento celular, e a gente olha e a gente vê tanta coisa que ainda precisa mudar. E uma igreja nova nem sabe o que era ontem, né? Já mudou. Então vamos lá. Primeira coisa, pregação intencional e sistemática por um tempo suficiente para quebrar paradigmas e formar uma nova expectativa na igreja. Você está querendo me dizer que depois de 2, 3 meses de preparação, eu vou começar a pregar? É isso? Esse é o meu começar o processo? É. Porque não adianta começar um processo de criar células se a igreja não tem visão. Então, o primeiro passo que nós recomendamos é que você comece a pregar sobre a visão. De tudo que vocês ouviram até agora, me dá aí princípios que vocês identificaram, que são os princípios básicos desta visão. Vamos lá. Quebra de paradigmas. Falaram aqui? Relacionamentos. O que mais? Paciência. Multiplicação. Líderes, liderança. Treinamento, amor, compaixão, perseverança, envolvimento de cada um,
levantar guerreiros, discipulado. Ô gente, não tem nada de novo. Não é verdade? Não tem nada de antibíblico. Porque se tiver alguma coisa de antibíblico nisso, nós temos que jogar fora. A nossa base é a palavra de Deus. Então o que você precisa pregar? A Bíblia. Ajudei muito, né? Você precisa pregar a Bíblia de um modo focado, intencional. É tempo de colheita, por exemplo. Não é? Parábola dos talentos. Deus está dando um talento para você, o que você está fazendo com ele? Quando o Senhor voltar, Ele vai te perguntar, e aí, o que você fez com os talentos que eu te entreguei? Você está saindo fora da Bíblia ao pregar isso? Falar sobre Lucas 15, sobre a ovelha perdida, sobre a moeda perdida, sobre o filho perdido. Nós temos que ir atrás. Tem algum problema de pregar sobre isso? Pregar sobre Atos 2, a igreja vivia em comunidade. Alguma dificuldade de pregar sobre isso? Mas você vai escolher uma série de pregações intencionais. Uma série guiada por aquilo que você aprendeu ao ler e estudar os livros. De modo a preparar a igreja. De modo a criar uma urgência de mudança. De modo que a igreja comece a ficar, mas pastor, nós não podemos continuar assim, pastor. Vocês entendem? Porque se você começar uma mudança sem ninguém entender o porquê da mudança, o que adianta? Então prepare a sua igreja. Numa igreja nova é algo mais simples. Pregação diretamente sobre a visão celular, sobre a beleza das células. Ninguém vai se incomodar. Mas em algumas igrejas, se você falar sobre células, vai dar uma confusão, não é? Então você precisa ser sábio. Pedir para Deus te ajudar. Te ajudar a encontrar as palavras certas, as mensagens corretas. Você precisa buscar sabedoria de Deus. Desacelerei vocês já? Podemos começar então com as células? Vamos ver o segundo passo. O segundo passo para uma igreja antiga, reunião com a liderança, formal e informal, para desafio. Então é começar a juntar os seus líderes. Numa igreja antiga nós temos os diáconos, nós temos líderes de ministério, nós temos às vezes os líderes de pequeno grupo, se a sua igreja já tem pequenos grupos. Junta todo mundo. E você vai abrir o seu coração. Você vai dizer, olha, eu não estou satisfeito. Eu não me conformo mais como a nossa igreja tem andado. E com as suas pregações de domingo, os líderes da sua igreja também não estarão satisfeitos. Não é verdade? Porque eles estarão sendo confrontados com a realidade versus o desejo de Deus. Se você fez um bom trabalho de pregação, a sua liderança estará inquieta. É ou não é? Então, numa igreja nova, muitas vezes nem tem uma liderança já estabelecida. Nem tem um grupo formal, é uma igreja pequena. Então junte a sua igreja. Ou junte então aqueles membros mais firmes, mais maduros, que você vai poder contar com eles. É uma coisa mais simples, não é? Por isso que eu falo que a igreja nova é tão simples de mudar, é como se fosse uma lanchinha, né? Um pastor Eliabe, que fez o DNA aqui 2 anos atrás, ele tinha 12 membros na sua igreja. 12. Fácil de mudar, não é? Ele propôs, fez essa reunião, chamou todo mundo, nós precisamos mudar. 8 foram embora. 8 foram embora. E ele mais 4 começaram a transição. 4 pessoas, uma célula. Em 1 ano, ele batizou 70 pessoas. Imaginou? A igreja dele com 130 membros. E mais de 300 pessoas frequentando a igreja em 1 ano. O Wagner esteve lá agora recente, tem mais de 500 pessoas envolvidas na igreja. Então, não sei o que vai acontecer na sua igreja, mas se você tem aquela convicção de Deus, você vai enfrentar o que for.
2/3 dos seus membros foram embora. Você já imaginou? Não dá um desânimo? Mas Deus estava sobre ele. E hoje é uma igreja vibrante, extraordinária, no interiorzão do Pernambuco. São Bento do Una. Já ouviram falar? Conhece? Um conhece, olha aí, um conhece. E ele está fazendo milagres naquela terra lá. Deus é bom. Então, terceiro passo. E agora, tchan tchan, o que vai ser o terceiro passo? Terceiro passo, vamos começar a nossa escola de líderes. Alguém ouviu falar de começar a célula? Nada. Tem que desacelerar, gente. É um processo. Mas você talvez diga, mas nós estamos atrasados demais. Calma. Deus está no controle. Deus te trouxe hoje aqui. Tem 2 anos já que nós fazemos DNA, Deus te trouxe hoje. Hoje é o seu tempo de ser confrontado. Hoje é o seu tempo de buscar a mudança. Hoje é o tempo que Deus definiu para você. Descansa, Ele está no controle. Então vamos começar com a escola de líderes. Nós vamos implantar uma escola de líderes de curta duração se é uma igreja antiga. O povo já está enjoado de estudar a Bíblia e não fazer nada com aquilo. O povo já estudou todos os livros, versículo por versículo. O povo tem 20 anos de escola bíblica dominical. Certa vez eu fui numa igreja e estavam estudando sobre o Êxodo. E para tornar a coisa interessante, aquele professor ficou 1h30 ensinando sobre o sistema de governo do Egito. 1h30 estudando sobre o sistema de governo do Egito. Não tinha mais o que falar de Êxodo. Vocês entendem o drama? Então, é hora de mudança. É hora de ir direto para o treinamento, para equipá-los para fazer algo, não para saber mais. Então a escola de líderes ela é totalmente diferente de uma escola bíblica tradicional. Nós vamos falar sobre isso na próxima palestra. É uma escola de preparação, de formação de liderança. Se é uma igreja nova, talvez os seus membros não estejam tão bem de Bíblia assim, não estejam tão preparados. E você vai então ter que começar com o módulo básico. O que é a Bíblia? O plano de salvação? Quem é o Espírito Santo? As bases. Porque senão os seus líderes vão falar bobagem a hora que eles estiverem liderando uma célula. Então, se a igreja nova tem muitas vantagens na transição, a igreja antiga também tem algumas. Essa é uma delas. Tem uma base de líderes pré-preparados. Prontos, estão prontos. É simplesmente dizer, faça isso, e ele vai e faz. Então, vocês estão acompanhando aí de acordo com a sua realidade, não é? E aí vem o ponto-chave. Quem é o professor dessa escola de líderes? Qual o pastor? O pastor presidente, titular, o sênior, o ungidão. É o homem responsável pela igreja. Quantos pastores titulares nós temos aqui? Deixa eu ver. Então, fica com a mão bem alta aí. Estou falando é com vocês, viu? Levanta a mão. Você que está de mão abaixada aí, ore, meu irmão, para esse que está de mão levantada. Porque se ele não resolver andar, não adianta, pode abaixar. Se ele não resolver tomar a liderança, o que vai acontecer? Então quem é que vai dar a primeira turma, a primeira escola? O pastor titular. O pastor titular é o responsável pela primeira escola. Em um DNA aqui, um pastor titular levantou e disse assim, olha, eu não concordo com isso. Eu falei, pode vir. E ele veio, não, eu tenho um pastor auxiliar que é ótimo, excelente professor, comunicador, nós temos uma afinidade muito grande, ele resolve tudo, ele vai ser o professor, eu não tenho tempo para isso. Eu falei, beleza, não tem problema nenhum, só falta uma coisa,
passar a liderança da igreja para ele. Porque se quem vai dar a visão, se quem vai preparar os líderes, quem vai dar o direcionamento é outro, toda a liderança da igreja vai estar ligada em quem? No outro. Quem é que tem a visão? O outro. Quem é que dá a voz de comando? Vamos! O outro. E sabe o que isso vai gerar na igreja? Divisão. E depois vão dizer que células é um problema. Realmente é um problema, se o pastor titular não assumir a responsabilidade. Nós não estamos acrescentando outra coisa. Se você vai fazer um projeto de capelania, um membro se levantou, eu quero. Se abençoou, ele vai e faz. Mas células não é como o ministério. Células é a base da igreja. Como é que alguém vai mudar a base da igreja por você? Não tem jeito. Deus deu ao pastor titular, ao pastor presidente, ou como você quiser chamar, a responsabilidade pelo futuro da igreja. É ele que tem que assumir, é ele que tem que dar o tom, é ele que tem que dizer, nós vamos fazer assim. Então ele é o pastor da primeira turma. O pastor Paulo foi o professor das primeiras turmas de formação de líderes que nós tivemos aqui. De modo que ele garantiu a visão, de que ele mostrou, esse é o caminho que nós vamos andar. Também o pastor vai ser o primeiro a abrir uma célula. Ah não, mas aí eu não tenho tempo para isso. Se você não tem tempo para isso, nem tente transicionar a sua igreja. Porque se você vai dizer, meu povo, célula é a vida da igreja. Alguém vai te perguntar, mas pastor, você não participa da vida da igreja, não? Você precisa estar dentro. Você precisa viver os dramas de um líder. Você precisa atrair pessoas para a sua célula. Você vai precisar evangelizar. Às vezes você já aposentou o evangelismo. Você vai ter que conhecer novas pessoas. Às vezes você se esconde atrás de um púlpito e fica confortável. É a hora de você descer do púlpito, sentar numa rodinha e atrair pessoas por causa do seu testemunho. Ninguém vai te ajudar nessa não, é você e Deus mesmo. É você que vai ter que se revestir de força, de unção, de amor, de compaixão. Você vai ligar para um vizinho seu, chamá-lo para a sua célula. E de repente você, pastor titular, estará vivendo a igreja. E aí a sua pregação muda. O púlpito muda. A igreja muda. Vamos às células então? Após 80% do curso, abrir as células protótipo. Com 3 a 4 alunos em cada célula. Então vamos dizer que eu sou o pastor titular de uma grande igreja e resolvi fazer a transição, busquei a Deus, Deus confirmou, preparei, estudei, fui em seminário, preguei intencionalmente para toda a igreja está animada e eu faço então o desafio da primeira escola de líderes e vocês são os membros que compareceram. E eu estou aqui então na escola de líderes, fizemos os primeiros módulos e agora vamos começar as células. Como que nós vamos fazer? Então eu sou o pastor titular, vocês são diáconos, líderes de pequeno grupo, líderes de ministério, interessados, membros animados e tal, estamos aqui na nossa escola de líderes. Então vocês vão receber o seguinte desafio, nós vamos abrir as células protótipo, as primeiras células. Como é que nós vamos fazer isso? Dividir a nossa turma aqui em grupos de 4 alunos. Então escolhe 3 ou 4 alunos aí dessa escola de líderes para formar a sua célula. Vamos lá. Escolhe aí, pode ficar no seu lugar mesmo, mas junta aí às vezes alguém de trás para completar o seu grupo. Formou aí grupos de 4. Primeira coisa que esse grupo de 4 vai ter que fazer, escolher um líder. Quem vai ser o líder? Então, eu vou chamar esses 3 aqui, vocês serão a minha célula. Por favor, subam aqui comigo.
Eu, como pastor titular, tenho o direito de escolher os melhores, né? Então, esses 3 aqui vão ser a minha primeira célula. Tá certo? E o que nós vamos fazer na primeira célula da igreja? Eu vou fazer com a minha célula e vocês, membros da minha igreja, vão fazer com a sua célula. Todas as células estão formadas? Quem são os líderes dessas primeiras células? Deixa eu ver. Olha aí. Olha que beleza. Então, de repente, nós começamos com 20 células. É um começo com 20 células. Se é uma igreja grande e você conseguiu atrair muitos para a sua escola de líderes, e está todo mundo entendendo como funciona uma célula, na hora de começar você já começa com 20 células. A nossa igreja aqui começou com 16 células. Então essa aqui é a minha célula. O que nós vamos fazer durante as primeiras reuniões? É o nosso desafio de 30 dias de oração. Então nós vamos fazer um mês de oração por 3. Um mês de oração por 3, o que quer dizer isso? Você conhece 3 pessoas que precisam conhecer a Deus, Mateus? Consegue? Você também conhece? Marcos. Christian? Ok. Mateus, Marcos, Christian e o Roberto. Cada um de nós conhece 3 pessoas que não conhecem a Deus e precisam ter uma experiência com Deus. Você conhece 3 pessoas? Então pense em 3 nomes aí. Nomes, pessoas. Estão pensando aí? Então vamos lá, seus 3 nomes. Tereza, Maria Aparecida e Raísson. Ok. Marlene, Cristiane e Kleber. Ok. Cristiano, Fabiola, que é a esposa, e Bruno. Ótimo. E os meus são Gilvan, Tomás e Dona Rosa. Ok? Quantos nomes nós temos aqui? Vocês são bons de matemática, né? Cada um com 3 nomes. Agora, fala, por exemplo, Gilvan. Quer dizer alguma coisa para vocês? Vocês não têm a menor ideia de quem seja. Então, nós 4 vamos nos reunir e nós vamos apresentar os nomes, as pessoas por quem nós iremos orar. Então eu vou contar a história do Gilvan, a história dos filhos dele, é um vizinho meu, é um engenheiro, e nós vamos compartilhar a história dos nossos amigos, dos nossos 12 amigos. E a partir deste momento, não serão mais nomes para mim, serão pessoas. Então nós vamos orar por esses 12 nomes durante um mês. Eu vou jejuar na segunda-feira por esses 12 nomes. Você vai jejuar na terça, você na quarta e você na quinta. Então imagina, durante 30 dias, a gente vai jejuar por 12 nomes. Na sexta-feira, nós vamos nos reunir lá em casa e nós vamos ter 1h30 de oração, de clamor. Nós vamos ligar um louvor, nós vamos nos ajoelhar, nós vamos clamar por essas 12 pessoas. Durante 4 reuniões. Vocês já imaginaram? 4 semanas, jejum e oração. Todos os dias, todo mundo orando. Cada dia, um jejuando. Já imaginou o que vai acontecer? Imagina. Então, ao final desse período de 30 dias, nós vamos então para a nossa primeira reunião. Que reunião vai ser essa? Um churrasco? Ou uma noite de massas? Ou, o que você sugere? Churrasco, tá bom? Uma picanha. Picanha é o canal, não é? Picanha é o que nós vamos fazer. Então eu vou agora convidar os meus 3 amigos e esposas, se for o caso, né? Para uma picanha. Cada um de nós, depois de 30 dias de regar o solo com oração e jejum, quantos desses 12 vão responder ao desafio de uma noite de picanha? Todos. Às vezes sim, às vezes nem todos. 80%. Vamos então dizer que 8 desses vieram. Então eu preciso de vocês 3, mais vocês 4, mais um aqui. Por favor, venham aqui para frente. São os convidados da nossa picanha, noite da picanha. E aí quando chegar, prazer, Geraldo. Você é amigo do Marcos, né? Que coisa boa, bem-vindo também e tal. E aí nós vamos ter uma festa lá em casa.
churrasquinho, batendo papo, todo mundo se conhecendo, que delícia. E aí, no momento do churrasco, eu peço todo mundo um momento de atenção, todo mundo se assenta e tal, e eu vou falar assim, gente, eu e os meus 3 amigos aqui, estamos começando um grupo para buscar a Deus, orar, estudar a Bíblia, vai ser um grupo muito gostoso. E nós escolhemos 3 pessoas que a gente gostaria que participasse conosco, cada um. Então, se você está aqui, é porque você é muito querido do seu amigo aí que te convidou. Então, nós, a partir da semana que vem, nos reuniremos toda sexta-feira, aqui mesmo, nessa casa, às 8 horas da noite, para ter esse tempo gostoso. Cada um traz o seu lanche, nós vamos ter uma festa aqui, nós vamos orar. E, por falar nisso, tem alguém aí precisando de oração? Ah, eu estou precisando, vamos orar aqui agora. A gente ora ali, canta uma música, eu vou pedir para o Christian dar o testemunho dele, você compartilha o que Deus fez na sua vida, coisa ali de 15, 20 minutos no máximo, encerramos, entregamos um cartãozinho com endereço, com horário, estão convidados. Ok? Jóia. Na semana seguinte, desses 8, quantos voltarão? Talvez os 8. 7, 6. Mas vamos dizer que voltaram 4. Então, 4 são de coração duro aí, senta. Eu vou te contar, viu? Deixa eu ouvir. Não, eu vou, sem profecia. Hein? Mais um, não, fica aqui. Mais um, fica mais um aí. Só vieram 7 no final das contas, né? Tudo bem. Na semana seguinte, chegamos lá. Oh, que bom, você voltou, Geraldo. Nem acredito. Gostou mesmo, hein? Demais. Da picanha nem se fala. Que coisa boa. E aí, alguém consegue contar quantos são aqui? 8. Nós começamos com quantos? 4. Um mês depois, quantas pessoas? 8. Como é que chama isso? Isso chama multiplicação. Agora, eu comecei com 4 crentes firmes, líderes. Então, eu já tenho líderes em treinamento pronto. Eu tenho uma folga, eu tenho um estoque de líderes, não é? Mas eu já vou começar a preparar. Eu estou vendo aqui que o Geraldo é o mais animado dos nossos visitantes, né? Vem cá, Geraldo. Vamos almoçar essa semana aqui. Eu quero compartilhar algumas coisas. E à medida que nós vamos nos relacionando, vai chegar um dia em que o Geraldo vai dizer, olha, eu quero mudar de vida. E eu vou conduzi-lo a Cristo. Ou às vezes o próprio amigo que convidou vai. Mas um a um vão se entregando para Deus. E ao longo do processo, eu como líder vou estar sempre desafiando. Gente, vamos trazer os nossos amigos, vamos? Vamos trazer os nossos amigos? Então mexam-se, tragam amigos para a nossa reunião. Mexam-se! Tragam amigos para a nossa reunião. E eu também vou trazer. Vamos lá para uma reunião que está tendo lá em casa? Vamos? Muito jóia, vem. Vem, gente. Vamos, gente. E o que vai acontecer? Vem, gente. E o que vai acontecer? A esposa também é muito bem-vinda. Que é isso, que coisa boa. O que vai acontecer, gente? Daqui a algum tempo não cabe mais na minha casa. Eu me lembro uma célula na minha liderança que não tinha mais cadeira, banco, nem nada na casa. E eu falei, está na hora de multiplicar. O dia que um membro veio trazendo aqueles banquinhos dobráveis, eu entendi, já tinha passado da hora de multiplicar. Então nós vamos precisar multiplicar esse grupo que está grande demais. Então eu quero 2 aqui, não, só um. Só o Marcos vai ficar comigo, o Geraldo também. O Geraldo eu estou preparando ele ali. E vem um tanto para o lado de cá, por favor. Vem um tanto para o lado de cá. Mais vocês que acabaram de chegar, mais você, pronto. Então essa aqui é a minha nova célula. E o Cristiano aqui, eu vou abençoá-lo, ele vai ser o novo líder de uma célula. E olha como é que ele já começa a célula dele, e olha como é que eu já começo a minha nova célula. Não é incrível? É só isso, gente. Não é mágica, não é técnica, é o quê? É relacionamento um com o outro. E eu já tenho um líder em treinamento pronto. É um líder da minha igreja que fez a escola de líderes e está pronto para a próxima multiplicação. Agora, eu já estou juntinho aqui do Geraldo. E eu estou na cola. Está na cola também, irmão? Então, nós estamos aqui trabalhando e eu estou desafiando a que ele vá para
o CCM, levando ele para o batismo, e daqui a pouco ele está pronto para uma futura multiplicação, porque a próxima eu já tenho aqui um pronto. Vocês entendem? É basicamente isso, é simples demais. Uma salva de palmas aí para essa célula abençoada. Após 80% do curso, abri as células com 3 a 4 alunos. 1 mês de oração por 3, começa a primeira reunião de célula. Alguém achou complicado? Se você quiser, eu desenho para você depois. Até uma criança entende. E o 5º passo, qual que é? Supervisão. Eu vou ser o primeiro supervisor desta igreja. E eu vou planejar a multiplicação. Então, o Cristiano, vem cá, Cristiano. Vem cá, Marcos. São os líderes que eu gerei da minha multiplicação. E agora eu vou formar aqui um grupo de discipulado, em que eu vou ser o supervisor da sua célula. E eu vou ter encontros regulares com ele e perguntar, e aí, Marcos, como é que está a sua vida? Como é que está o seu casamento? E a célula? E aquele visitante, ele firmou? E como é que nós vamos fazer para preparar o seu próximo líder? Eu vou chegar para o Cristiano, e aí, Cristiano, está quase na hora da multiplicação, hein? Vamos orar, vamos interceder por mais visitantes e nós vamos multiplicar essa célula. Então eu vou criar um grupo de supervisão. Nós chamamos aqui de GD, Grupo de Discipulado. Então nós temos as células, que são formadas por líderes e membros e visitantes que estão se convertendo. Mas nós temos também os grupos de discipulado, que são a supervisão das células. E o pastor titular, ele vai ser o supervisor das primeiras células formadas. Quantas foram que nós vimos aqui? 20. Mas agora já tem 22. E mais outras células que estão multiplicando. E aí eu já preciso levantar coordenadores que vão cuidar de um grupo de células, porque eu não dou conta de supervisionar 30, 40 células. Mas eu só vou criar esses níveis de supervisão depois que eu não der conta mais. Eu consigo supervisionar 16, 18, 20, mas a partir daí eu já vou chamar o Marcos para se tornar um supervisor logo abaixo de mim. Entendem? É a supervisão, é a estrutura de supervisão. Eu não posso liberar líderes e deixar eles por conta própria. Eu preciso acompanhar como está indo a célula. E esta relação, este relacionamento, coração com coração, coração com coração, é que vai manter a igreja unida. A igreja não se divide, não tem quebra, não tem trairagem, não tem confusão. Por quê? Porque nós estamos ligados por relacionamento, por amizade, por irmandade. Nos tornamos irmãos de verdade. Um segurando no outro, apoiando. Eu vou ajudá-lo quando ele tiver uma dificuldade no seu casamento. Eu vou ajudá-lo quando os filhos estiverem dando problema. Nós vamos estar juntos, eles vão me apoiar nas minhas crises. Nós vamos formar uma igreja unida. Entendem? Quando não há supervisão, quando cada um faz o que quer, daqui a pouco um sai e leva metade da igreja com ele. E aí vão dizer que as células são um grande problema. Quando, na verdade, é uma célula sem supervisão. Uma estrutura fraca, relacionamentos só formais. Isso aí não resolve. Entenderam? Pode se sentar, obrigado. É muito mais simples do que a gente pode imaginar. Então, o importante, gente, é começar. Vocês só entenderão, só terão domínio quando começarem a colocar em prática. Quando a coisa começar a andar. Abra as primeiras células e os resultados impulsionarão o seu desenvolvimento. Amém? Simples? É só fazer. Então nós damos o prazo, nós demos um timing aí, por exemplo, 2, 3 meses de preparação. À medida que você começa a entender, você já pode pregar em cima dos temas de uma igreja em células. Não é? Aí daí a pouco você chama a sua liderança para uma conversa, para desafio, para apoio. Daí a pouco você começa um projeto de oração na igreja, abre a sua escola de líderes,
Ao longo do curso ali, então, você começa as suas células. Começando as suas células, você levanta líderes e começa a sua supervisão sobre os líderes. E daí a pouco as suas células estão multiplicando, a sua igreja está sendo transformada e você fica desesperado porque não cabe mais na sua reunião, você tem que levantar mais líderes, como que eu vou achar mais líderes? E aí você entenderá o que é uma igreja em células. Bem-vindo a uma igreja em células. É essa doideira, essa loucura que a gente vive aqui. É mudança constante o tempo inteiro. É gente entrando, visitantes. Na minha rede, por exemplo, nós tivemos 256 visitantes em média por semana. Já imaginou? Que coisa doida. A nossa igreja tinha 256 membros durante anos. E agora nós temos numa rede 256 visitantes por semana. É uma coisa doida. Eu quero encerrar contando uma história que aconteceu aqui na nossa igreja. Um pastor da Argentina veio e sacudia essa igreja para ela acordar para a colheita. E a gente gostava tanto de ser igrejinha, que curtíamos a nossa própria realidade sem se importar com o mundo lá fora. E ele nos chamou a atenção e disse, se vocês não mudarem, um dia Deus colocará uma pessoa aqui dentro, que não foi convidada por ninguém, e ela vai pedir para se converter. Se isso acontecer, vocês saberão que Deus está chamando. Eu falei, isso aí eu quero ver. Imagina, um não crente entrar numa igreja batista e dizer, eu quero me converter. Aonde? Muito bem, passaram-se algumas semanas, o pastor terminando o culto, vem um diácono com um papelzinho, toda igreja tem isso, né? Papelzinho, a placa do carro, a mamãe do não sei quem, né? Ore pela fulana, o cachorro do vizinho, sempre tem um avisozinho, né? E chegou o aviso e o pastor olhou. Bom, gente, antes de terminar, aqui está dizendo que tem uma pessoa que está querendo se converter. Então, eu queria chamar essa pessoa para vir aqui à frente. Aí veio uma senhora, sei lá, nos seus 30, 40 anos, veio andando feliz para frente, assim, aí o pastor Paulo perguntou, então quem? Bem-vinda, você está querendo se converter? Estou. Quem te convidou? Não, ninguém me convidou, não. Hoje cedo eu acordei e eu tive uma convicção de Deus. Eu preciso entregar a minha vida para Deus. E eu abri o catálogo e procurei a igreja mais perto da minha casa. E eu vim então aqui e eu quero me converter. Como é que faz? Glória a Deus não, irmã. Misericórdia, né? Misericórdia, que igreja é essa, meu Deus? Que a pessoa tem que achar no catálogo. Uma pessoa que está aberta ao Evangelho e não tem um que pregue para ela. Não tem um que chegue e abrace. Que igreja é essa, meu Deus? E ali, a nossa igreja começou a mudar. Aquilo ali para nós foi uma humilhação de Deus. É como se Deus estivesse nos sacudindo, dizendo, acorda, Igreja Batista Central. Agora é tempo. A minha sócia de arquitetura, conheci ela no 7º ano, 7ª série do Loyola. E nós fomos colegas durante todo o ensino médio, faculdade, abrimos um escritório juntos, 9 anos dentro da mesma sala, todos os dias, e essa menina não se convertia de jeito nenhum. Eu já tinha pregado, já tinha orado, já tinha convidado para um monte de programa, nada dela converter. Um dia, finalmente, abri a minha célula, e quem eu convidei? A minha sócia. E ela foi. E acredita o que aconteceu? Ela se converteu. Ela se converteu depois de 26 anos de convivência. 26 anos. E depois eu perguntei para ela, por que durante todos esses anos você nunca veio para a igreja? Eu sempre chamava, você adorava, mas nunca vinha. Eu falei assim, eu não vinha, Roberto, porque era a sua igreja. Você sempre convidava assim, vem para um programa na minha igreja.
E eu vinha e ficava esperando o dia que você fosse convidar de novo. Já imaginou? Uma igreja fechada. Mas quando as células vieram, as células abriram a igreja. E a minha sócia veio e se converteu. Hoje é líder de célula, professora de CCM, vida transformada, os filhos são líderes de célula, o marido, tudo transformado. A sogra, irmãos, cunhado, uma transformação extraordinária. Por quê? Porque a igreja acordou que havia uma colheita para se realizar. E as células foram um instrumento, a estratégia que Deus nos deu para realizar essa colheita. O meu sonho é ver a sua igreja transformada e vivendo a mesma coisa que nós estamos vivendo. Porque o mesmo Deus que está agindo aqui está sobre a sua igreja também. A igreja é dele, é a mesma igreja. E Deus quer fazer uma obra extraordinária por todos os cantos desse país. E Ele está te convidando hoje. Vamos fazer uma transformação aqui? Vamos mudar a realidade do nosso país? Não vamos encher a igreja, não. Vamos transformar o nosso país. Transformação verdadeira é o que Deus quer de nós. Amém? Feche seus olhos. Disso tudo que você ouviu aqui, o que é que chamou a sua atenção? O que é que você precisa colocar diante de Deus? Eu sei que Deus quer mudar a sua vida, o seu coração. Deus quer derramar sobre você compaixão. Deus quer te dar uma visão de algo novo, de algo revolucionário, que vai revolucionar o seu pastorado. O ministério da sua igreja será totalmente mudado. Você está disposto a ser mudado nos seus paradigmas, na sua concepção de como fazer? Você está disposto a abrir mão de privilégios e estruturas e coisas que já funcionam? Você está disposto a se render a Deus? Abrir mão de tudo? Então converse com Deus. Apresente a sua vida para Ele. Pai, nós colocamos aqui a nossa vida diante do Senhor e pedimos que o Teu Espírito venha sobre a nossa mente, o nosso coração e toca fundo dentro de nós, Pai. Tirando toda a superfície, toda a casca, tudo aquilo que está solidificado, que precisa ser quebrado. Nós te pedimos, Deus, muda o nosso coração, a nossa mente, dá-nos uma visão nova, renova-nos, Deus, enche-nos com Teu Espírito Santo, Deus, e nos dê revelação, Pai, nos dê revelação. Nós queremos enxergar, e queremos ter uma convicção íntima tão profunda, que nada nos abalará. E queremos cumprir aquilo que o Senhor coloca para nós. Queremos ser encontrados fiéis naquele grande dia. Nós te pedimos então, tenha misericórdia da nossa igreja. Tenha misericórdia da nossa liderança. Da minha liderança. E transforma. Pois queremos ampliar o Teu reino nas nossas cidades. Queremos ampliar a glória do Senhor por toda a terra. Espalhar, ver a Tua glória enchendo. É isso que nós queremos, Deus. E colocamos a nossa vida para o Senhor nos usar.
Eis-nos aqui, envia-nos a nós. É o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe.